Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler essa palavra preciosa de Deus. Lucas 18, versículo 15 ao 17. Lucas 18, do 15 ao 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai-me a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Entrará nele. É um texto conhecido de todos nós, né? Com certeza você já ouviu várias pregações nesse texto, e muitas vezes esse texto ele é distorcido do seu sentido verdadeiro. O seu sentido verdadeiro é colocado de lado. E muitos, ao falar sobre esse texto, dizem que essas crianças, Jesus compara, Jesus diz que dos tais é o reino de Deus, que temos que ser como essas crianças. E aí as pessoas vão colocar vários significados. Por que temos que ser como essas crianças? Porque a criança é inocente, porque a criança tem facilidade para perdoar, porque a criança, muitos até vão dizer que a criança não peca, mas nós sabemos que a criança, nós já nascemos pecadores, já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, algumas dessas colocações estão equivocadas. Algumas dessas colocações não estão de acordo com o que o texto de fato nos diz. E o texto também não é tão claro, mas o contexto anterior e o contexto posterior, ou seja, o que veio antes, o que Jesus falou antes e o que Jesus falou depois, nos aponta, nos mostra qual característica Jesus está se referindo com relação às crianças. O que Jesus está dando ênfase com relação às crianças. E diz que nós temos que ser como tais crianças. Como eu disse, a partir do versículo 9 até o 14, nós encontramos a parábola do fariseu e do publicano. Então, dois homens que foram orar, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui, nessa parábola, nós podemos perceber esse homem que orava de si
para si. Ele foi conversar com Deus, ele foi colocar as suas necessidades diante de Deus e ele pediu o favor de Deus, mas ele pediu o favor de Deus não baseado na bondade de Deus, não baseado na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Ele pediu o favor de Deus na sua vida baseado nele mesmo, dependendo dele mesmo. Jesus deixa bem claro, ele orava de si para si. E se comparava com os outros e se colocava em uma posição superior. Eu não sou como esses. Longe de mim. Eu não sou como esses homens que são infiéis, que não dão o dízimo, que são injustos. Eu sou justo, Senhor. O Senhor tem que me responder. O Senhor tem que agir na minha vida, porque o que eu faço, Senhor, o que eu faço é grandioso. O que eu faço, esses homens não fazem. O que eu faço está acima da média, e esses homens são pecadores e eu sou justo. Então o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que me responder. Esse homem vai diante de Deus dependendo dele mesmo, dependendo da sua religiosidade, dependendo do que ele faz. E o outro não tem nem a ousadia de levantar a cabeça. Com a cabeça baixada, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Me ouve, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Então, nessa primeira parábola, antes da cena que as crianças são levadas a Jesus, nós encontramos essa dependência que temos que ter de Deus. Dependemos de Deus, não dependemos de nós, não dependemos da nossa capacidade, não dependemos do nosso conhecimento, não dependemos do que fazemos ou do que deixamos de fazer. Nós dependemos de Deus. Você depende de Deus, a sua família depende de Deus. Tudo que você faz deve estar na total dependência de Deus. E mais à frente, no versículo 18 até o versículo 23, nós encontramos um jovem rico que vai até Jesus e diz: olha, eu tenho observado os mandamentos. E Jesus de fato elogia ele: olha, você está fazendo bem. Ele diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tende, dai-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse jovem dependia da sua riqueza, esse jovem dependia dos seus bens. Ele ficou triste com o confronto de Jesus. Vende tudo e dependa de Deus. Vende tudo e viva para Deus. Vende tudo e segue-me. E ele ficou triste, ele ficou decepcionado, ele não seguiu Jesus, ele não se apartou da sua riqueza, porque ele dependia da sua riqueza. Quantos e quantas pessoas acham que é a riqueza que vai resolver os seus problemas, que com o dinheiro se pode resolver tudo, que com o dinheiro se pode alcançar tudo.
Você tem dependido do dinheiro? Você tem vivido na dependência do dinheiro? O dinheiro é importante, né? Nós precisamos, claro, mas não podemos estar com o nosso coração no dinheiro. Não podemos estar agarrados ao dinheiro, ao ponto do dinheiro ser o dono das nossas vidas, ao ponto do dinheiro mandar em nós. Temos que usar o dinheiro para a glória de Deus, para o nosso sustento, para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. São recursos que o próprio Deus nos dá. Você tem dependido do seu dinheiro? Você tem tido bastante dependência do seu dinheiro a ponto de o seu coração estar alicerçado no dinheiro? Então, irmãos, o sentido correto dessas crianças e o sentido correto de sermos iguais, semelhantes a essas crianças, é a dependência de Deus. É a dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Esses pais aqui reconheceram isso, que essas crianças deveriam ser levadas até o Mestre Jesus, até Jesus Cristo, para essas crianças já aprenderem que dependem de Cristo Jesus. Nós dependemos de Cristo. Uma criança depende do seu pai para tudo, depende da sua mãe para tudo. E não pense você que você não depende de Deus, porque também você depende de Deus para tudo. Tudo. Não há nada, não há nenhuma área na sua vida que você possa dizer: sou eu. Sou eu que resolvo, sou eu que faço, eu não dependo de Deus. Nessa área da vida sou eu que resolvo, sou eu que soluciono, sou eu que tomo as decisões. Eu não dependo de Deus nessa área da minha vida, não. Em todas as áreas das nossas vidas somos extremamente dependentes de Deus. Dependemos de Deus. E como é bom depender de Deus. E como é maravilhoso depender desse Deus grandioso, desse Deus verdadeiro. Depender de Cristo Jesus. Desde o início da nossa carreira cristã, dependemos de Cristo Jesus. Desde quando nascemos, antes mesmo de nascer, dependemos de Deus. Quando somos transformados, quando somos tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, foi Deus que agiu em nós, foi Deus que nos salvou, foi Deus que nos predestinou, foi Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E nesse caminhar cristão, continuamos e vamos continuar ainda mais dependendo de Deus, dependendo de Cristo Jesus. Não pense você que o que você faz na vida cristã, o seu desenvolvimento como crente, é porque você é o máximo. Né? Não, eu sou bom mesmo. Não, eu sou espetacular. Não tem crente como eu. Não pense isso. Você é um pecador que depende da graça de Deus. Você é um pecador que depende da misericórdia de Deus na sua vida. Que você reconheça essa verdade, que você reconheça o que a palavra de Deus nos ensina, que você reconheça a sua dependência de Deus. Porque dos tais
dos que dependem de Deus, dos que estão nos cuidados de Deus, porque dos que estão descansando em Deus é o reino dos céus. É o reino dos céus. Aqueles que dependem de Deus estão seguindo para um destino glorioso, o reino dos céus, o reino dos céus. A presença real do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado é o nome do nosso Deus. Dependemos de Deus, dependemos de Deus, dependemos de Deus. Então descanse em Deus, aquete o seu coração, dependa de fato de Deus, confie firmemente no Senhor, confie em Cristo Jesus, coloque a sua vida diante dele, coloque tudo diante do Senhor, confie no Senhor para a honra e glória dele. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Você que ainda não tem um compromisso com Cristo, saiba que a salvação só vem por meio de Cristo. Você depende de Cristo. Você depende de Cristo para ser salvo. E você só vai ser salvo se você confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Reconhecer a dependência que você tem de Cristo Jesus como seu Salvador. E você pode orar e confessar os seus pecados e pedir que Cristo transforme a sua vida completamente. Glória a Deus, que Deus continue nos abençoando. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é viva e eficaz.